E aí, seus cansados, sejam bem-vindos à nossa terceira aula dos nossos tutoriais de hack. Nessa aula aqui nós vamos aprender a como encontrar valores ocultos. Por que isso é tão útil para nós? Em alguns jogos nós temos, por exemplo, uma barra de progressão. E o jogo não trata para nós com valores exatos nessa barra. Às vezes nós só temos essa barra. Então esse método serve para nós encontrarmos o valor dessa barra quando não é evidente para nós o valor que nós vamos buscar. Trazendo um exemplo para o jogo, alguns jogos geralmente tem lá a barra de estamina. E ele mostra pra gente quanto de estamina máxima, total, o nosso personagem tem. Então nós sabemos lá que, por exemplo, nosso personagem tem 135 de estamina. E é isso. Eu sei que ele tem isso de máximo e normalmente, né, o mínimo é 0. Né, por padrão ali, o mínimo é quando a barra acaba, que é 0. Então eu sei qual é o valor máximo e sei qual é o valor mínimo. Então vou colocar aqui 500 para máximo, 0 para mínimo. Como é que eu sei disso? O Cheat Engine dá a dica aqui para nós. Ó. O nosso valor ele vai estar entre 0 e 500. Existem várias formas de procurar um valor oculto. Eu vou demonstrar nessa videoaula duas formas. Tá? Vocês usem a que vocês julgarem melhor, eu vou dar algumas dicas também. Existem outras formas, no decorrer das aulas nós vamos utilizando outras, mas para não ficar sobrecarregado vamos nos ater a essas duas formas. Então a primeira é quando nós sabemos qual é o valor máximo e mínimo. Então, em vez de utilizarmos um valor exato, nós vamos utilizar aqui ó, um valor que está entre. Vamos alterar o nosso tipo para 2 bytes, que é o que nós estamos trabalhando. Então, entre o valor mínimo 0 e o valor máximo de 500, tá? Mínimo e máximo. Eu vou até trocar aqui, eu vou colocar aqui esse exemplo aqui. Eu vou trocar aqui máximo, valor mínimo até o valor máximo. E vou dar o primeiro scan. Ele retornou para nós 1 milhão de resultados. Agora, eu vou apertar aqui nesse botão para levar um dano, ok? E notem que nós temos outras opções. Nós vamos trabalhar com essa opção aqui, ó, Decrease Value, ou seja, valores que foram diminuídos. Essa opção, vamos supor que eu tenho 10 endereços que inicialmente tivessem o valor 10, que é o que nós buscamos. Quando eu utilizo aquela opção, ele vai retornar para mim 4 valores. Por quê? Esse aqui aumentou. Então ele vai remover e me retornar apenas os valores que foram diminuídos. Ah, e se o valor era 10 e se manteve em 10? Vai remover também. Ele só vai retornar para nós os valores que são menores, são inferiores do que no primeiro scan. Então vamos dar um próximo scan. Notem que de 1 milhão ele já foi para 1.700. Vou levar mais algum dano aqui e decrementar de novo. Ó, ele já retornou apenas 6 resultados para nós. Mais uma vez. Retornou só 3. Vamos continuar até nós termos um valor. Beleza, encontrei um valor. Vamos ver, né, se é esse mesmo endereço. Nota que aqui ele vai mostrar pra mim o quanto de dano eu levo. E tá vendo aqui essa barra aqui? Ela simboliza essa barra que eu falei pra vocês. Ó, conforme nós vamos levando um dano, ó, a barra vai diminuindo. Tá vendo? Nota que aqui, ó, levei 6, 5. Se eu travar isso aqui, ó, e continuar levando dano, nota que a barra não diminui, tá? Ela vai mostrar, diminuir um pouquinho, que é igual eu já expliquei em outras aulas. Ela mostra que começa a decrementar, mas sempre fica fixo nisso. Inclusive, se nós subirmos aqui um pouco para 130, ó, então esse é o nosso valor exato. Às vezes, nós não vamos conseguir ter apenas um valor. E aí, como é que nós fazemos? Em aulas mais para frente, eu vou mostrar como tratar esse tipo de valor, beleza? Então, eu já sei que esse aqui é o endereço da nossa vida. Então, nós temos que colocar aqui 5.000. Nota que o botão Next vai habilitar pra gente assim que nós definirmos a vida como 5.000. Aí, ó, perfeito. Ok? Então esse é o método, utilizando os valores que estão entre, certo? E depois valores que forem decrementados. Agora, vamos testar uma outra forma de puxar. Eu vou dar aqui um novo scan, vou fechar aqui essa opção. Quando vocês virem esse valor aqui, quando no valor ficar 2 pontos de interrogação, isso significa duas coisas. A primeira, ou ele perdeu o processo do jogo foi encerrado, ou por algum motivo ele perdeu o processo. Normalmente é porque o jogo foi fechado, encerrado. Ou porque, embora ele encontre o endereço, não tem nenhum valor atribuído àquele endereço. Então eu vou excluir esse endereço aqui. Vou abrir o tutorial de novo. E dessa vez eu vou apertar aqui em Skip, tá? Para ir para a próxima parte. Então já estamos aqui no nosso passo 3. Agora,
Vamos supor que nós não temos nenhuma informação de quanto é o valor máximo, nem o valor mínimo. Nós vamos utilizar então a opção valor inicialmente desconhecido. Ou seja, eu vou procurar todos os valores em 2 bytes, independente de quanto eles tenham, porque nós não sabemos. E aí eu vou dar o primeiro scan. Ah, muito bom. Esse erro aqui diz pra gente que ele não encontrou o arquivo na memória, porque nós fechamos e abrimos de novo. Então eu tenho que selecionar mais uma vez ele na memória e vamos escanear. Ok, ele retornou para nós 1.300.000 resultados. E vocês podem se perguntar por que ele não listou. Quando nós utilizamos essa opção aqui de valor inicialmente desconhecido, não, essa opção não, né? Essa opção aqui, ó, valor inicialmente desconhecido. O que acontece? Lembra que nas configurações de scan, onde nós deixamos scan, não, é aqui mesmo, onde nós deixamos essa opção aberta aqui, ó, atualizar os endereços na lista de scan após o scan. O que acontece? Ele fica atualizando aqui em tempo real para nós todos os endereços. O problema é que quando nós fazemos um scan com um valor inicial desconhecido de um jogo, é que ele não vai retornar somente 1 milhão, 2 milhões. Ele vai retornar um número de 200 milhões, 250 milhões ou mais. Tá? Já teve jogo aqui de me retornar, por exemplo, 880 milhões de resultados. Não tem processador que aguente ficar checando 800 milhões de resultados em tempo real. Então ele faz isso como uma forma de poupar processador, RAM e etc. Então vou fazer o primeiro scan, tá? Não desconhecido aqui. E agora eu vou levar um dano e nota, eu vou utilizar uma segunda forma de fazer isso. Quando eu levo um dano, vocês podem perceber que ele mostra aqui o quanto de dano eu levei. Então pensa assim, nós não sabemos quanto é o valor, por exemplo, inicial da magia. Mas eu sei o quanto cada magia custa. Então tem uma magia que custa 10, outra que custa 20. Então eu faço o primeiro scan de um valor que eu não conheço, levo o dano, aqui ó, 7. Então agora nós vamos, em vez de utilizar valores que somente diminuíram, tá, o decrease value, nós vamos colocar aqui ó, decrease value by. Qual que é a diferença de um para o outro? Esse daqui vai pegar todos os valores que diminuíram. Então, se nós tivermos, por exemplo, esse primeiro caso aqui, e nós utilizarmos os valores que diminuíram, ele listaria para nós 4 valores, ok? Ele não listaria esse porque aumentou, mas ele listaria esses 4, porque todos eles foram diminuídos. Porém, se eu utilizar esse valor aqui de decrease, eu posso falar o quanto o valor foi diminuído. Então eu não sei quanto era o valor inicial, então para nós, isso daqui é uma incógnita, ok? Mas eu sei que ele foi diminuindo em 3, aliás, em 7. Então ele vai olhar todos esses valores e retornar para mim quais valores foram diminuídos em 7. Então só com esse simples passo, ele já retornaria somente um endereço para nós. Ok? Então vamos utilizar isso. Eu sei que diminuiu em 7 e vamos apertar aqui, ó. Ele já retornou 31, tá vendo? Naquela hora ele retornou para nós mais de 1000. Aqui ele já retornou 31. Vamos continuar de novo aqui, ó. Foi atacado a menos 3. Então vamos colocar aqui que o valor foi diminuído em menos 3. Fazer um próximo scan. Ficamos com 4 valores na lista. Vamos atacar de novo, ó, menos 4. Ainda temos 4. Menos 8. Como eu disse, às vezes nós não conseguimos ficar com apenas um valor. Provavelmente esses outros valores também devam estar acompanhando a vida. E aí, como é que nós fazemos nesse caso? Uma das formas é simplesmente travar e ver se ele vai diminuir. Certo? Qual que é o problema desse método? É que se uma dessas variáveis aqui controlar alguma outra parte do jogo que não possa ser congelada, ou pelo menos não deva ser alterada de forma direta, como nós estamos fazendo nas primeiras aulas, isso pode ocasionar um erro no jogo. Só que mais pra frente nós vamos aprendendo a tratar, a polir melhor esse tipo de coisa. Então vamos lá, eu vou fixar aqui essa primeira e vou decrementar aqui, ó. Ó, ela não diminuiu. Vou descongelar e, ó, vê que ela já voltou pro mesmo valor dessas de cima. Ou seja, essa daqui provavelmente não é, porque ela não congela de verdade, é ilusório o congelamento dela, ó. 1, 6, 7, 10, 16. Então aqui, ó, essas aqui diminuíram 16.
Agora eu vou descongelar essa daqui. Ela teria que ter diminuído somente 3. Para ela estar em 80. E ela não diminuiu somente 3. Ela acompanhou as outras. O mesmo vale para essas duas aqui. Nós podemos congelar e levar o dano aqui. E aí nota que a hora que eu descongelar, e atacar de novo, ela vai voltar para o valor que estava aqui. Então eu sei que essas 3 aqui não são. Então vamos testar essa última aqui. E, ó, vou levar o dano aqui. Essas outras aqui estão indo normalmente. E agora vamos ver a hora que eu descongelar aqui, o que acontece. Ó, diminuiu 4 e diminuiu certinho. Ou seja, esse aqui é de fato o valor da nossa vida. Então se eu colocar aqui 5.000, ele vai exibir pra gente ali o botão de Next. Ok? Essa aqui então foi a aula de hoje. Eu mostrei essas duas formas de procurar valores desconhecidos. Existem outras formas. Uma outra dica, uma outra dúvida, aliás, que pode acontecer. Eu poderia utilizar um valor que eu não conheço de começo e depois simplesmente ir diminuindo, porque eu não sei por quanto está diminuído? Claro, eu posso. Eu estou mostrando essas opções, mas vocês podem usar à vontade o que vocês estão aprendendo aqui. Igual eu já disse, o interessante é que vocês façam na casa de vocês, não só com o tutorial do Cheat Engine, mas com algum jogo mais simples. Daqui umas 2 ou 3 aulas, eu já vou começar a trazer pra gente esses mesmos exemplos do que nós fizemos aqui, só que uma aplicação em algum jogo, ok? E aí começa a ficar um pouco mais claro. Eu ainda estou utilizando os tutoriais do Cheat Engine, porque como eu disse, eles têm menos informações, então para quem vai tentar fazer em casa é mais fácil, e para quem não tem noção nenhuma, fica mais tranquilo também de acompanhar a aula. Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, deixem aquele like para ajudar a gente, e também inscrevam-se no canal. É isso aí, aguardo vocês e até uma próxima.